Agora a gente vai para a aula 3, que eu vou mostrar algumas tags para trabalhar com texto, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui um texto. Deixa eu ver. Uhum. Vou pegar aqui um texto de Lorem Ipsum, que a gente chama, que é um texto para treinar mesmo programação, seja programação de fato ou HTML, que é marcação no caso. Mas tem esse texto aqui, que é um texto, né, que você vai ver muitas vezes, que é um texto de exemplo, né, um texto em latim, que ele é mais homogêneo. Então, pelo fato de ele ser mais homogêneo, ele é bom para você treinar, né, quando está aprendendo HTML, por exemplo. Eu vou, primeiramente, formatar um texto, mas eu vou copiar isso daqui de baixo, que ele está numa estrutura melhor de entender. Eu vou copiar todo esse texto aqui, vou deixar ele igualzinho, tá? Essa parte, desde daqui até aqui embaixo. Então, eu vou copiar toda essa formatação aqui somente usando HTML. O que a gente vai precisar? Primeiramente, eu vou copiar aqui esse primeiro título. Eu vou criar um novo arquivo aqui para a gente manter um histórico de cada aula. Então, eu vou criar aqui novo documento de texto, aula 3.html. Sempre lembrando disso. Vou clicar com direito, abrir com bloco de notas. Feito isso, eu vou copiar o conteúdo da nossa aula anterior e vou colocar aqui. E o nosso texto ele vai aqui dentro do body, né? Porque tudo que está dentro do body vai aparecer lá no navegador. Mudei aqui o meu título para aula 3. Eu vou fechar aqui esse arquivo do aula 2. Vou copiar novamente aqui que eu acabei. Deixa eu fechar isso. Então, deixa eu fechar esse daqui. Deixa eu pegar esse texto. Primeiro título. E daí, aqui a gente tem duas opções de colocar esse título. A gente pode, né? Como a gente vê aqui, ele está em negrito. O título está em negrito. A gente pode usar a tag que é usada para colocar texto em negrito, que no caso é a tag strong, ou a tag B, as duas são usadas para negrito, cada um tem sua particularidade. Também tem a tag, se eu não me engano, EM, ela também deixa em negrito, mas cada um tem o seu objetivo diferente, apesar de dar o mesmo resultado visual. Por isso é bom estudar as tags à parte. Eu vou deixar um site na descrição para vocês terem uma listagem geral das tags, mas basicamente é isso. Ou tu pode usar títulos, que no caso são as tags H. Tem H1, H2, H3, H4, H5, até H6. Eu vou usar aqui uma H5, porque eu acredito que o tamanho daquela fonte ele seja um H5. Tô atirando assim visualmente pelo tamanho da fonte ali e tudo. Como já tenho uma experiência com as tags, eu acredito que seja uma H5 ou uma H4. Eu vou colocar uma H5 para poder ficar em negrito aqui. E essa parte aqui é um parágrafo. Um parágrafo aqui a gente vai usar a tag P, que é a tag de parágrafo. Lembrando que o HTML, as tags são nomeadas em inglês, então tem um porquê, por exemplo, esse H, né, ele significa header, né, é um cabeçalho, é um título. Então, por isso esse H aqui não é à toa, que é header 5, header 4, header 1. Então, ele tem aqui um porquê, uma lógica por trás de cada letra dessa tag. Parágrafo é parágrafo em inglês.
Então, tudo tem uma lógica aqui, não são letras aleatórias. Então, aqui eu vou colocar o meu parágrafo. Pode ver que o texto é bem extenso. É bem extenso. O que eu vou fazer aqui, só para poder não ficar tão extenso? Eu vou dar uma quebra de linha aqui e vou deixar alinhado. É muito importante você manter que um alinhamento do conteúdo dentro das suas tags, né, que a gente chama de indentação, para ficar mais fácil de você identificar onde está cada conteúdo. Por exemplo, eu vou colocar tudo aqui, ó, alinhado dessa forma, porque daí eu sei que o meu texto, esse texto aqui, ó, ele está entre a tag P, entre essa tag P, fica mais fácil de visualizar. Deixa eu... Então aqui eu consigo visualizar mais facilmente. Eu poderia deixar até mesmo mais, né, ops, poderia deixar alinhado aqui, mas pelo menos para mim eu não sou muito fã porque pode ver, ó, fica mais difícil ler, fica mais difícil você ver onde que termina, né? E onde que começa e termina a tag. Então, eu gosto sempre de manter aqui a indentação. No caso, você aperta Tab, ele vai indentar, que a gente fala, que é colocar aqui manter um alinhamento abaixo da tag que tem o conteúdo. Assim fica mais fácil de identificar, porque aqui eu sei, ó, que tem a minha tag body. E entre tag bar tem isso. Então, se isso daqui tivesse mais para trás, ia ficar ruim de identificar. Então, é muito importante você sempre lembrar da indentação. Isso é uma coisa para você mesmo, não vai fazer diferença para o navegador. Né? Mas, para você ler o teu código, vai fazer muitíssima diferença. Principalmente na hora que tiver algum problema no código. Então, eu vou salvar esse primeiro parágrafo e vou ir aqui no meu navegador para ver como é que tá. Deixa eu ver, eu não abri o aula 3, então vou aqui e vou abrir. Ó, não é o H5, ele está muito pequeno. Vou colocar aqui então o H4. Quanto menor o número, maior o tamanho da fonte. Vou colocar aqui um H4. Vou lá no meu navegador. Deixa eu fechar o aula 2, o aula 3. Vamos deixar essa fonte aqui por enquanto. Acredito que seja ela só está com uma fonte diferente, né, sem serifa, mas daqui a gente vai ver logo mais no módulo do HTML. Por enquanto a gente só vai criar aqui uma estrutura de texto, não vai ficar visualmente igual, né? Tipo, aqui está um bloco mais centralizado, tem espaços na laterais e tal, tem tamanhos de fonte específicos. Aqui vai ficar bem natural, porque é só o HTML puro. É como se eu tirasse a CSS dessa página e deixasse só o HTML, né? Não ia ficar dessa forma, ia ficar totalmente diferente se eu bloqueasse a CSS dessa página. Então, aqui eu vou fazer como se tivesse, né, um HTML puro. Ainda assim, dá para aplicar algumas formatações. Então, aqui eu vou aplicar essa formatação dos títulos. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses outros títulos aqui para mim conseguir formatar aqui. Aqui, vou copiar. Então, isso daqui é o meu H4. Aqui eu fecho o meu H4. Isso daqui é o meu parágrafo. Eu não vou alinhar, vou deixar ele aqui mesmo, só para não perder muito tempo. Quando tu mantém aqui né, tudo na frente do outro, sem dar quebra de linha igual eu fiz aqui, então tu não precisa quebrar aqui, né, e dentar dessa forma, porque já vai dar para você visualizar onde é o começo e o final da tag, porque já vai estar numa linha só. Então, como está numa linha só, aqui é o início e lá é o final. Dá para você se encontrar facilmente. Aqui é o meu outro título. Lembrando que todos os meus títulos estou colocando H4. Aqui é o meu outro parágrafo.
Aqui eu vou ter meu outro título. Aqui eu vou ter meu outro parágrafo. Opa. E aqui eu vou ter meu outro título. Opa. Tá? E aqui eu vou ter meu último parágrafo. Aqui ele ficou com um espaço em branco. Eu vou apagar esse espaço em branco. Pronto, aqui eu tenho meus títulos e os meus parágrafos. Vou lá no navegador, vou ver como está aqui o aula 3. Pode ver que já ficou com o texto certo, não está com a mesma formatação, mas ele está com o conteúdo correto. E agora eu vou colocar essa parte aqui embaixo, que é o português e o nome do autor. Então, vou criar aqui. No caso, eu vou usar um outro parágrafo, vou colocar aqui. E aí, o que eu vou precisar aqui dessa vez? Aqui eu preciso colocar o nome dele em negrito. Aqui eu não vou colocar título, eu vou colocar somente o negrito, né? Porque não é um título, é só uma marcação de negrito mesmo. Então, eu vou usar a tag strong. E vou, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ele tem uma linha em cima e uma linha embaixo, que eu posso usar uma tag chamada HR. Ela não tem fechamento, então você coloca só a barrinha, ou também nem preciso colocar a barrinha, né? Mas eu gosto de colocar para me identificar que é uma tag sem fechamento, fica mais fácil de eu identificar. Isso daqui o HR é Horizontal Rule, que é uma linha horizontal, basicamente, é isso. Então, vou colocar uma linha em cima, uma linha embaixo. Embaixo vou colocar aqui também, só para a gente ficar bem. Isso daqui é um link, ó. Então, eu posso clicar nele para abrir o meu lance de e-mail. Então, eu vou copiar isso daqui e vou colocar um link. Então, isso daqui tem um link. Como é que eu coloco o link aqui, clicado, que eu consiga clicar e ir para outra página? Usando a tag A, que é Anchor, que é âncora. Em português é uma âncora. Essa âncora, ela faz exatamente isso, âncora, ela te liga, ela te linka para uma outra página, seja no mesmo site ou fora dele. Então, eu vou colocar aqui a tag A, e essa tag, ela tem o atributo href. Esse href é o link de referência, é o URL de referência. Eu, no caso, vou colocar aqui o href também não aceita só o URL, aceita vários tipos de links. É uma coisa que também precisa ser pesquisada à parte. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um link para envio de e-mail. Eu faço um e-mail to, porque daí o navegador vai identificar que ele está tentando enviar um e-mail quando clicar aqui nesse e-mail e vai abrir o teu cliente de e-mail, seja lá o Gmail, o Outlook, o que tiver configurado no teu computador, ele vai abrir para enviar o e-mail. Então, eu uso aqui, né, o atributo href com esse padrão aqui, ó, mail to, dois pontos, e o e-mail que você quer enviar quando a pessoa clicar, né, um endereço de e-mail. E aqui abaixo a gente tem o Privacy Policy. Então, aqui um link para uma página interna ali com as políticas de privacidade do site. O padrão aqui é o mesmo, a tag A ela sempre vai ter um href, só que no caso aqui vai ser para uma página interna. Ops, deixa eu até copiar o link da página, eu vou colocar o mesmo link aqui dessa página. Eu vou clicar com direito, copiar o endereço do link. Pode ver ali que até é simplesmente um PDF com as políticas do site, né? É o privacy.pdf, então pode colocar um link para um Google Docs, para um anexo que esteja lá no servidor do teu site, que é algo que eu vou explicar mais para frente também, mas eu posso colocar aqui também um link para algo que esteja aqui no meu servidor. Na real, eu vou até fazer isso, eu vou pegar esse link aqui, eu vou baixar esse PDF e salvar ali na minha pasta. Então, eu vou pegar esse daqui, vou vir aqui no meu lorem Y,
Eu vou abrir esse PDF. Daí eu vou dar um Ctrl S. Ele vai salvar. Aqui, HTDocs. Ao YouTube. Vou salvar aqui na minha pasta. Então, ele está salvo aqui na minha pasta agora, no PDF. E eu vou só trocar o link, porque aqui está lá no meu site. Então, eu vou colocar o link aqui para o meu PDF. E vou salvar. Deixa eu ver aqui. Vou fechar o PDF, vou aqui no meu aula 3. Ó, ele já ficou aqui com as linhas. Ele não está centralizado, por quê? Para centralizar, tu precisa de CSS. Qualquer alteração visual aqui, formatação para ficar mais bonitinho, tu vai precisar de CSS. Então, não vai ser agora que ele vai ficar centralizado, né? Tem algumas coisas aqui, por exemplo, por padrão, a tag A, ela fica assim, azul e sublinhada. E isso também a gente consegue tirar com o CSS, que vai ser ensinado no próximo módulo. Então, basicamente, a gente vai lidar com o HTML, então vai ficar bem básico aqui. Dessa forma, o teu HTML aí tem que ficar dessa forma também, né? Aí você vai saber que está dando certo. Então, aqui ficou o nosso português, Bruno Scheller, ou alguma coisa assim, em negrito, está aqui em negrito também. E aqui os nossos links, né? Pode ver aqui que eles são clicáveis, porém eles estão um na frente do outro. Eu quero um embaixo do outro. Então, eu vou forçar aqui uma quebra de linha, né? Esse BR, ele significa break. Então, ele vai quebrar uma linha para baixo. Eu vou salvar aqui. Sempre lembra de editou o teu arquivo, dá um Ctrl S para salvar o teu arquivo. Ó, e aqui ele quebra para baixo. Então, eu posso usar o BR para quebrar linhas, para criar novas linhas. Eu coloquei aqui. Tem o meu link do PDF. Se eu clicar aqui no meu link do PDF, ele abre o PDF que está aqui no meu computador. Só que o que acontece? Quando ele clica aqui, ó, eu saio da minha página, né? Eu saio da minha página. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele abra o PDF em uma nova aba. Como é que eu faço isso? Eu coloco um atributo aqui na tag A chamado target. O target, ele leva aqui um valor, né? Tudo que está entre as aspas do atributo, a gente chama de valor. Então, esse valor, ele vai ser blank. Isso, ele vai identificar, o navegador vai identificar que você está querendo abrir esse link em uma outra página, em uma outra aba do navegador. Então, vou dar um F5 aqui. Agora, se eu clicar, ele já não vai mais abrir na mesma página. Ó, ele vai criar uma nova aba do navegador. Assim, eu não saio da minha página, né? Eu não perco onde eu estava, eu não me perco na navegação. Então, continuo com minha aba aberta aqui. É bem mais prático quando é algum tipo de documento assim externo. E é basicamente isso. E aqui no href, o link é relativo de onde está o teu HTML. Então, o meu HTML, ele está aqui, né, na mesma pasta do PDF. Se eu vier aqui trocar, por exemplo, para me deixar mais organizado, eu vou criar uma pasta chamada arquivos. E tudo que não for HTML, eu vou deixar dentro dela, né? Então, está aqui, ó. Tenho minha pasta arquivos. Então, tudo que for imagem, vídeo, PDF, Word, tudo que não for HTML, eu vou deixar dentro dessa pasta arquivos. Daí, o que acontece? Se eu vier aqui agora, ó, não tem, está errado o link. Eu preciso atualizar o meu HTML e colocar aqui, arquivos, né? Sempre relativo ao meu HTML. Então, se o meu HTML está nessa pasta aqui, eu tenho que seguir o caminho do meu PDF, que está dentro da pasta arquivos. Então, estou dentro da pasta arquivos, tenho o meu PDF. Então, né, pasta arquivos, barra, nome do arquivo PDF. Então, agora, se eu for lá no meu navegador, dar um F5 e clicar, já funciona de novo. Suponhamos que dentro da minha pasta arquivos vai ter mais de um tipo, vai ter imagem, vai ter vídeo, vai ter PDF. Eu quero organizar ainda mais um nível de organização. Aqui dentro, então, eu vou criar uma pasta PDF.
uma pasta imagens e uma pasta vídeos, por exemplo. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu PDF e vou arrastar para a minha pasta de PDFs. Que agora eu sei que todos os meus PDFs estão dentro aqui da pasta PDFs, que está dentro da pasta arquivos. Então, eu tenho que atualizar o meu HTML aqui de novo, né? Porque eu reorganizei. Então, agora eu tenho a minha pasta arquivos, depois eu tenho minha pasta PDFs, e dentro da pasta PDFs eu tenho o meu arquivo .pdf. Eu salvo aqui novamente, dou um F5 aqui no navegador, e acesso, pode ver que está aqui, ó, arquivos, PDFs e o meu arquivo. Então, tem que manter ali o caminho do href na tag A, ele é sempre relativo onde está o meu HTML. Então, se o meu HTML está aqui, o arquivo está em tal pasta, eu coloco o caminho completo da pasta. Né? Aqui no Windows, você pode entrar na pasta que tu quer, por exemplo, e aqui na barrinha em cima, ó, tu tem o caminho. Então, tu pode copiar aqui também. Né? E é basicamente isso. Né? Nessa aula, tu tem que só decorar aí, né? Entender aqui como funciona os atributos, principalmente os atributos, que são esses comandos aqui dentro da tag. Né? Daqui um atributo, o href é o atributo, e o que está entre aspas é o valor do atributo. É basicamente isso. Essa questão de tags e outras coisas, também a quantidade de atributos, o que eu posso colocar em cada tag, isso é só estudando a parte, é só você lendo coisas para você saber o que é para cada tag, né? Ver uma listagem de quantas tags existem, não é tão voltado para a praticidade de colocar algo, né, visível ali para tu ter um feedback. É mais mesmo para um estudo que você precisa ter à parte. Então, basicamente esse daqui, essa aula. Né? Aqui a gente tem a nossa página HTML com esse conteúdo aqui do Lorem Y. Na próxima aula eu vou ensinar como adicionar imagens aqui no meu HTML e também vídeos.